Vamos continuar nossa viagem pelas ferrovias do Paraná? Na semana passada, embarcamos num trem de Cascavel a Guarapuava. Hoje, nós vamos viajar pelos trilhos que vão até Ponta Grossa. E foi pela linha do trem que o progresso chegou a várias cidades da região Centro-Sul. Algumas delas, aliás, nasceram com a chegada da ferrovia. Hoje as placas avisam. Por aqui, vez ou outra, passa uma locomotiva. O trem que desliza por esses trilhos já teve outro movimento, muito mais intenso. A primeira estação de Guarapuava, onde agora não se vê uma pessoa, já foi um dos principais pontos de encontro da região. É a estação Afonso Camargo, inaugurada em 1954 e batizada com o nome do presidente do estado do Paraná de 1916 a 1920. Assim, era chamado governador do estado naquela época. Guarapuava, até a década de 40, ela ocupava praticamente um quarto do Paraná. Então, fazer com que o trem chegasse aqui significava fazer prosperar toda uma região oeste, né? Traria comunicações, traria novidades, notícias, mercadorias, a moda. Faria evacuar a produção agrícola, em especial, de Guarapuava. Centenas de homens trabalharam na construção da ferrovia. E sei que era um trabalho a pás e picaretas, não existiam máquinas ainda. Era feito tudo com pás, picaretas e até gaiotas puxadas por burros, por cavalos. Então era um trabalho insano. Era feito 560 metros de ferrovia por dia. Chegava à região a Rede de Viação Paraná-Santa Catarina. Estações foram construídas rusticamente, com madeira e pedras. Dessas estações, seguia-se para a União da Vitória, no sul do Paraná. Mas a nossa viagem vai em direção ao litoral. E a primeira parada é o distrito de Góis-Artigas, a 40 quilômetros da cidade. Várias cidades se desenvolveram assim. Casinhas de ferroviários eram construídas bem perto da linha de ferro e da estação que movimentava o lugar. Os caminhos por onde o trem levava pessoas de um lado para o outro, hoje, só podem ser visitados de outras formas. Bem devagarzinho, assim, sabe? Não era correndo, assim. De ônibus eu ia muito correndo. Ia conversando com os amigos do lado. Quando eu vi, estava aqui. Paisagem que a senhora teve o privilégio de ver, né? Porque hoje em dia ninguém faz esse trajeto mais. Não faz, né? Agora não faz mais. Não podia voltar um tempo. 25 quilômetros adiante, chegamos a Inácio Martins. Uma linha férrea que foi construída na década de 1940 e que ajudou a escoar a produção de madeira do centro-sul do Paraná para o centro-oeste do país. A madeira que saiu daqui levada pelos vagões dos trens ajudou a construir Brasília. Nós estamos em uma das regiões mais altas do Paraná, cerca de 1.200 metros de altitude em relação ao nível do mar. E os mesmos trilhos que levaram a madeira daqui também trouxeram desenvolvimento para várias cidades do Paraná. O trem rasteja pelos espaços construídos ao longo do tempo. Corta a cidade. As lavouras. Grande e majestoso, interrompe rodovias que vieram depois dele. Conversamos com ferroviários que trabalharam nessa estação, quando a tinta das paredes ainda estava forte.
Eu tenho um cap aqui da primeira, quando eu era auxiliar de estação ainda, na época, quando eu comecei, né, comecei como auxiliar, né, e daí foi passando os anos, daí eu fiz um teste, era feito um teste, e passou a agente de estação. Daí já mudava a cor, aí passava pro cap vermelho. Né. Era promovido. Era promovido. Era boa promoção porque ganhava um pouco mais. Eu fui um dos privilegiados, né, eu sou feliz por isso, porque eu acompanhei, né, a época boa de ferrovia, que foi o passageiro, depois acabou o passageiro, ficou a carga, né? Era uma estação movimentadíssima aqui na São Martins. No final dos anos ali era muito bom. O trabalho, nós transportávamos, era carregado uma média de 30 vagões diário. Uma das questões mais importantes também era a conferência de cauda de trens. Isso era uma coisa muito cobrada, porque o que acontecia? Não existia uma tecnologia para acusar a passagem de um último vagão, e essa era uma das funções do agente de estação. Estar sempre atento, porque o que ocorria? Às vezes um trem quebrava, um para-choque, arrebentava uma mangueira de ar, ficava um pedaço da composição no meio do trecho. Aí você precisava ter certeza que o último vagão passou pela plataforma da tua estação para saber que esse trecho estava livre e poderia dar continuidade ao tráfego. Os ferroviários eram responsáveis também pela troca de chaves de mola, que redirecionavam o destino da locomotiva. O maquinista não podia descer, é claro, né? Então a gente vinha operar, dava um medo de noite, com frio, com chuva, as geadas, mas nós tínhamos que estar aqui, sabe? Então a gente operava dessa maneira. Aqui quero ver se consigo fazer para vocês verem, né? Ele levantava aqui, ela travava ali do outro lado, né? E o trilho encostava lá. Então a máquina, o trem entrava na outra linha, para não haver choque, né? Claro, se a gente não fizesse esse trabalho, poderia haver uma colisão. O trem corta também as florestas da região e desce uma serra sinuosa, o Cerro do Leão. Entre Inácio Martins e a próxima parada, Irati, a linha de ferro baixa quase 400 metros de altitude, uma descida expressiva, feita muito lentamente, para evitar acidentes e para o deleite dos maquinistas que podem avistar da janela da composição uma paisagem que só eles conhecem bem. Depois dos comerciais, um dos personagens mais importantes da história do Brasil viaja de trem pelo Paraná.